Shalom Aleichem. Que o Santo Todo-Poderoso venha abençoar cada um de vocês que conseguiram chegar até aqui para servi-lo. Nós vamos estudar o livro de Bereshit, capítulo 2, 7, Vaikra, Levítico 17, 14 e Iov 32, 8. E vamos entender por que temos duas almas. Tem muita gente que não entendeu até hoje o que é alma. Rosh, me perguntam, é um direito que você tem. É um direito que você tem de ter dúvidas. Rosh, almas. Qual o conceito de almas? Por que eu não ensino sobre almas? O conceito de alma é muito cabalístico, é muito profundo. Então nós temos que dividi-la, subdividi-la em 5 partes e fazer um seminário de 2, 3 dias ou de umas 6 horas consecutivas para você ter uma interpretação superficial do texto, do tema. Então vamos entender hoje bem na superfície. E em 11 anos aqui eu nunca falei de almas, então vamos falar hoje. Vamos falar da Nefesh, vamos falar da Neshama, vamos falar daquilo que é vivo em nós. E a introdução, como o Eterno é muito detalhista, eu não preparo introduções, eu não preparo nada, não preparo comentário, não faço rascunho. Se alguém subir aqui em cima vai ver que não tem nada aqui. Ou seja, eu abro as escrituras, porque se eu precisar procurar alguma coisa, está fácil. O que está aqui, está lá. Então vamos entender as nossas almas. São chamadas Neshamot. Se fosse no singular, Neshama. Ok? As Neshamot criadas por Hashem. E por termos duas almas, isso nos traz um problema muito grande. Lembram que tem uma mulher nas escrituras que ela gerou 2 gêmeos? Lembram? Quem lembra disso? O nome de um era Yaakov e o nome do outro era Esav. E esses 2 meninos, eles faziam algo interessante. Eles lutavam dentro do ventre. Os 2 faziam a barriga da mãe um ringue. Aquilo ali saía. A mãe ia dormir com aquilo, ela não conseguia dormir. O negócio era pancadaria. Os 2 caras brigavam dia e noite. E aí diz os tratados, os sábios dizem que quando passava perto de algum lugar pagão, um deles ficava atônito. Mas quando passava perto de uma Beit Torá, de uma casa de Torá, o outro ficava alvoroçado. Um dos meninos tinha uma tendência santa. Se ele sentisse que estava próximo de uma Torá, ele ficava exaltado. E o outro tinha uma tendência pagã. E quando passava perto de algum lugar pagão, aquele ali se exaltava. Essa passagem é riquíssima. E existem muitas formas de entendê-la, muitos segredos por trás dessa passagem. Mas eu vou resumir num detalhe. Dentro daquela mulher, quantos meninos tinham? 2. Aquilo ali é uma das formas do Eterno explicar o que significa ter dentro de você 2 Neshamot, 2 almas. É daquele jeito que acontecia com aquela mulher, aqueles meninos se debatendo dentro do ventre dela o tempo todo, é o que acontece com você e comigo. A sua alma, que quer servir ao Eterno, sai na pancada com a alma que não quer. Qual que é a alma que não quer? É aquela alma que quer ficar em casa, assistindo TV. As Neshamot, elas entram em conflito. E é por isso que muitos de vocês perdem a batalha na hora de sair de casa e vir aqui. E quanto mais você pecar, quanto mais você experimentar as coisas lá de fora do mundo, mais você alimenta a alma de Esav. A sua Neshamot da natureza terrena. E se você alimentá-la demais, vai chegar um ponto que ela vai ficar tão forte que a sua alma de Yaakov não tem mais força para lutar. Ela perde todas as vezes. É por isso que as pessoas param de vir na congregação.
porque ela não conseguiu dominar. Por isso que nós dizemos, o seu maior inimigo não é seu vizinho. O seu maior inimigo não é o Rocha, Marco Antônio. O seu maior inimigo, você odeia tanta gente às vezes, você tem raiva às vezes de pessoas, você odeia certas pessoas, mas você está errado. Você tinha que odiar você mesmo. Porque o maior inimigo que você tem na tua vida, que mais te atrapalha, que mais te arrebenta, que mais desgraça com você, é você mesmo. Então são as Neshamot, criadas por Hashem. O tratado de Rabi Haim Vital, que se chama Sha'ar HaKedushah, 52, diz que em todo Yehudi, seja justo ou seja mal, há duas almas. Porém, eu não vou discordar do tratado, porque é uma ética rabínica, mas eu creio que toda pessoa, todas as pessoas criadas por Eterno, por Hashem, têm duas Neshamot, óbvio, certo? Mas aqui, por que eles falam que o judeu, o tzadik, o justo, por que o Yehudi tem duas almas? Porque eles não entendem que o Goi, ou melhor, mediante a Torá, o Goi não tem a Neshama espiritual. A Neshama de Yaakov. Compreende o que eu estou dizendo? Está ficando muito difícil. Baruch Hashem, está simples? Então vamos lá. Em geral, as pessoas podem ser classificadas em 5 categorias. O ser humano é dividido em 5 categorias. Em geral, as pessoas podem ser classificadas em 5 categorias. O justo que prospera. Isso aqui é bruto, hein? Puxa vida. As categorias que o ser humano são divididos, O justo que prospera é o tzadik perfeito. O justo que sofre é o tzadik imperfeito. O perverso que prospera, o perverso que sofre, e tem mais um que é chamado o Benoni, que é chamado de intermediário. Então nós temos que ser qual? O tzadik perfeito? Eu tenho que ser o tzadik imperfeito? Não posso, Deus nos livre, o perverso que prospera ou o perverso que sofre. Bom seria se todos nós fôssemos o Benoni, o intermediário. Agora, Rosh, existe o tzadik imperfeito? Existe. O tzadik imperfeito é aquele que luta para cumprir as mitzvot e falha em pequenos detalhes. Porque eu disse, nós não seremos reprovados e condenados por assassinato, por estupro, por roubo, por estelionato, por crimes graves ou por crimes de morte. A maioria serão condenados por pequenos delitos. Por quê? Porque tem aqueles pecados prediletos. Tem pecados que você não consegue se separar dele. Você pensa assim, uma frase que usa-se muito aí no mundo, nada a ver. Isso aqui nada a ver. Esse é o pecadinho que vai te levar para o abismo. O corriqueiro, que você parece que é pequeno. Parece ser pequeno. Você comentar da vida de alguém, zombar de alguém. Então tem coisinhas que parece que são corriqueiras, são desprezíveis. Não. O tzadik imperfeito é aquele que não se atenta para os pequenos detalhes. Ele é um justo? É um justo. Anda na Torá? Luta para andar. Luta para andar na sinagoga conforme as escrituras pedem? Luta. Mas ele deixa pequenos detalhes corriqueiros escaparem. E ele se torna o tzadik imperfeito. Ok? Então, sabendo agora que tem 5 classificações, fica esperto. Agora já o perverso que prospera e o perverso que sofre, são 2 perdidos, não tem nem o que comentar. Vamos em frente. Vaikra 17:14 diz assim: pois a vida de toda a carne seu sangue é sua vida. Por isso digo ao povo de Israel:
não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Qualquer um que dele participar será eliminado. Então, por que os judeus não comem nada sufocado? Se a galinha, a tia lá da roça, a vozinha lá da roça, deu torceu o pescoço da galinha, já era. Está na estrada, um boi foi atropelado. Ele cai na pista, alguém vai lá e corta a garganta do boi, mas já passou lá 10 minutos, 15 minutos, que ninguém vai cortar com menos de 10, 15, 20 minutos. Impossível. O sangue já começou a coagular na carne. É uma carne proibida. Não é kasher, não é permitido. Kasher é permitido. Então, os antigos faziam uma coisa chamada chouriço. Quem já viu isso? Né? É um negócio feito de sangue. Nem sei como que é feito aquilo, Deus me livre. Então, o que acontece? É uma linguiça, não é? Recheada de sangue, é frito, parece, né? Então, o que acontece? Se você comer aquilo, você comeu a alma de algum animal. E se você comer a alma de algum animal, que é uma das almas das Neshamot, a alma de toda criatura está ligada ao seu sangue. Essa é a primeira alma, a alma animalesca, tá? Tanto que, por exemplo, quer ver uma coisa fatal? Deixa eu pegar um exemplo aqui, não era conveniente, mas de vez em quando um motoqueiro, lamentavelmente, isso me deixa até muito irritado, o rapaz está trabalhando de moto aí para cima, para baixo, passa numa linha de pipa com cerol, com caco de vidro, e pá na garganta. Eu já vi relatos aqui em Franca do motoqueiro cair, sentar e conversar, mas parece-me, deixe-me fazer um comentário na minha ignorância, porque eu não tenho domínio nenhum de medicina, mas parece que com 20 segundos a vida da pessoa já foi. Vaza tudo pela artéria. Ou seja, a pessoa morre em segundos. Por quê? Porque o sangue dela esvairou-se, saiu do corpo, tá bom? Então veja só, é por isso que de forma alguma, se o animal não for abatido dentro do conceito judaico, dentro dos princípios judaicos, e como a gente... mas isso também envolve um outro detalhe, que teve pessoas que já me perguntaram, Rosh, nós não temos que comer somente carne com abatimento kasher? Não. Quem que vocês conhecem aqui que é formado em kashrut? Você conhece alguém? Você conhece alguém que se formou, fez um ano de curso para abater uma vaca, um cabrito? Não? Então, na medida do possível, no mais simples possível, o abatimento sendo de uma forma mais correta possível. Nós moramos na diáspora, nós estamos no Egito. Por favor, me poupe. Aí no Brasil tem 1, 2 homens que conseguem abater dentro de um conceito judaico, dentro das tradições. Então eu não como mais carne por esse motivo. Aí você não pode tomar mais leite, porque não tem um conceito rabínico. Mas se você for naquele supermercado ali da Avenida, ali na Brasil, que tem algumas lojas aqui em Franca, que eu não vou fazer merchandise para ele não me dá nada. Lá tem um leite. Tem um leite que é numa garrafinha. Não sei se fala leite ou lete, uma coisa assim. Você pega aquela garrafinha, gira atrás, está escrito leite com procedimentos kasher, revisado por um rabino. Está lá no supermercado. Então você quer tomar um leite kasher? Tem. Mas outras coisas não tem. Então eu vou deixar de comer e viver, desde que não seja um abate nesse sistema por sufocamento, tá bom? Esse é um conceito que eu vos ensino. E eu tenho certeza que eu tenho respaldo rabínico do que eu estou falando. Eu não caio de paraquedas. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu ensino. Então, cuidado com o sangue. Cuidado com o sangue. Não nos é permitido. É uma lei
negativa. Não. E olha como que ele termina o pasuk, o versículo. Qualquer um que dele participar, comer, participar de sangue, será o quê? Eliminado. É morte. Está morto. Ok? Para o eterno, você está cortado. Então a primeira alma é essa animalesca. É a alma terrena. Para você entender então por que temos duas almas. Vamos em frente para entender a segunda alma. Bereshit capítulo 2, versículo 7. Então Hashem, Deus, formou uma pessoa do pó do solo e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ela se tornasse um ser vivo. Essa é a alma da vestimenta de luz, que emana do En Sof. Quem é o En Sof? É um dos 72 nomes do Eterno. En Sof é da onde emana toda a criação. En Sof é um dos nomes do Eterno. Abençoado seja Ele. Por isso que eu terminei com a frase, abençoado seja Ele. Então, quando Hashem, o que Hashem faz? Pega e junta fragmentos da terra. E os sábios dizem que ele usou uma lama bem avermelhada, um barro vermelho. E por isso o primeiro homem é chamado não Adão, mas Adamar. Porque Adamar significa, a tradução mais próxima do original, Adamar significa aquele que foi feito do barro vermelho. Olha aí o que é uma tradução de texto. Barro vermelho. Do barro vermelho, ele cria o sangue. Tanto que se você for amanhã num laboratório aqui de Franca e falar assim para uma pessoa numa clínica especializada e fala, tira aqui 5 ml, 3 ml, faça um teste para mim. O que tem no meu sangue? Eles vão dizer assim para você, no seu sangue tem alumínio, tem cálcio, tem zinco, tem cobre, tem potássio, tem todos os minérios que tem na terra, daquela tabela periódica, que eu não podia nem ver aquilo na escola, misericórdia, Deus me livre. Aquela tabela periódica que você estudava lá dos produtos em biologia, do que tem na terra. O que acontece? Todos aqueles elementos estão no seu sangue. Por quê? Porque você foi criado do barro, da lama. Essa alma animalesca, essa alma que, quando eu aperto aqui eu sinto, ela foi criada daí, desse elemento. A dor, o cansaço, ela vem de toda essa alma animalesca. Agora, o que prevalece mais? O nosso corpo é mais dotado de espírito, de sopro ou de matéria? Se você for notar, é mais matéria, não é? Uma vez que a segunda alma, a segunda Neshama, você nem a vê. Porém, essa aqui, que é a animalesca, essa tem vontade de comer. Então, essa é a alma animalesca. Já essa do sopro, onde está a dificuldade? Essa aqui é a alma que eu poderia colocar o nome nela de Yaakov. E a outra é a Esav. Essa guerra que nós temos dentro de nós 24 horas por dia. Então você tem dentro de você duas almas brigando 24 horas por dia. Chega no Shabat, Esav não quer vir de jeito nenhum. Mas Yaakov almeja estar diante da Torá. Porque quando passava perto de uma tenda da Torá, ele revirava dentro do ventre da mãe dele. Então você tem que vencer Esav todos os dias. Baruch Hashem. Vamos em frente? E Iov diz o seguinte, lá em 32:8. Contudo é o sopro, o rua, na pessoa
o fôlego de Shaddai, que dá a ela entendimento. Você só está aqui nessa noite, ouvindo e entendendo, porque a sua alma, que é Yaakov, a sua alma, que é a que veio de cima, que é do sopro, faz com que você tenha discernimento do que você está ouvindo. Você venha refletir, raciocinar, para colocar em prática. Mas a alma animalesca, ela não entende, não raciocina, e ela não coloca em prática. Na verdade, ela quer comer e dormir. Nós somos regidos por 4 elementos. Se o senhor falar isso aí, o senhor está partindo para o misticismo. Não, não foi o misticismo que criou o fogo, nem a água, nem a terra e nem o ar. Esses 4 elementos são os elementos fundamentais que regem a terra. Estamos falando de elementos físicos. O fogo. Então você tem dentro de você a parte dos 4 elementos que regem a natureza. Precisa ver se você tem mais água, mais terra, mais ar. Precisa ver qual dos que você tem. Fogo simboliza a raiva e o orgulho, cuja natureza é subir. Alguém já viu a chama do fogo virando para baixo? Você põe fogo lá num monte de cisco, lá de capim, a chama sobe ou ela desce para dentro da terra? Sobe? Então olha como é interessante isso aqui, um conceito judaico, A raiva e o orgulho, cuja natureza é o quê? Como que as chamas fazem? Sobem. A raiva, se você não cuidar dela, cada dia está mais alta a chama. Cada dia você odeia mais. Você já viu alguém falar assim, aquela pessoa eu odeio de ódio? Se fosse um matemático, eu diria assim, aquela pessoa eu odeio ao quadrado. Entende? A pessoa começa a ter um ódio tão grande que as chamas do ódio que está nela, ou seja, o fogo que está dentro dela, é um apetite por prazeres. Ou seja, se comer 2 fatias de pizza não está bom, começa a comer 3, daqui a pouco começa a comer 4, daqui a pouco fala assim, pede 2, porque uma é minha. Come a pizza inteira, porque não tem limite, não segura as chamas, ok? A água que está dentro de nós, o que faz a água? Tem uma plantinha na sua casa, você não irriga ela, murcha, seca, perdeu a sua plantinha, mas a água que você joga lá faz ela o quê? Crescer, florescer, né? Faz crescer todo tipo de prazeres. Frivolidade, zombaria, ostentação e conversa fútil. Você já chegou no meio de alguém, um grupinho de 2, 3, 4, que a conversa é fútil e você acaba se envolvendo com aquela bobagem? Ninguém está falando nada com nada e está todo mundo rindo? Quem já viu isso? Fala umas coisas sem pé, sem cabeça e acha engraçado. Aí você fala, o que é isso? É esse ponto que tem dentro da sua nefesh, ok? Zombaria. A gente brinca muito, né? Tem uns irmãozinhos aqui que gostam de tirar um sarrinho no outro, né? Né? Ar. Até tem uma brincadeira que fala assim, nossa, o irmãozinho pegou ar. Eu custei entender que era isso. Quem pega ar é pneu de caminhão, pneu de carro. Pegou ar. Mas o pé da letra, pegar ar, seria preguiça. Oh, Deus. Ajuda a gente, Senhor. Tem gente que é inflado. Faz esse povo liberar esse ar aí, Senhor. No bom sentido. Tristeza. Tem hora que você olha para a pessoa, ela está triste do nada. O que você tem? Não sei. O que aconteceu? Nada. Mas você está tão triste, é do nada. Gente, ficar triste do nada é o caos. Você ficar triste com alguém ter te ofendido, alguma coisa não deu certo, um negócio não correu bem. Agora a pessoa falar que está triste do nada, é o ar. E por fim, terra. Terra advém boas características presentes da natureza, misericórdia, benevolência. Então dentro de você tem raiva, orgulho, tem
conversa fútil, ostentação, zombaria, preguiça, tristeza, mas também tem misericórdia, benevolência. Então, cuidado com qual desses 4 elementos venham a fluir na sua vida. Pois a nefesh advém de todas as más características que derivam dos 4 elementos. Então, cuidado com a tua alma animalesca, cuidado com a tua alma do sangue, porque ela vai aproveitar só as coisas ruins desses 4 elementos. Amém? Olha como é complexo esse assunto de alma. Olha que eu estou só pincelando, estou bem na superfície, estamos só boiando no lago. Ninguém mergulhou aqui ainda não, para ver como é complexo. Então vamos em frente para nós terminarmos. O Tratado Rabbeinu Bahia Bereshit diz o seguinte, o Tratado Rabínico de Bereshit 2:7-8, ele soprou em suas narinas uma alma vivente, e você deve saber que o nariz é um instrumento da alma. A alma entra no homem pelo nariz e sai dele pelo mesmo caminho. Olha que Deus, olha no espelho aí, olha o nariz do seu irmão aí, vê se está limpinho primeiro. Olha no narizinho do seu irmão, dá uma olhada aí nesse narizinho aí delicado. É uma letra Shin, de cabeça para baixo. É aquilo que quando a gente está cantando aqui no Shabbat, tem uma música que fala Shin, Shin, Sim Shalom, Sim Shalom Tová Uvraha, Shin, que é da palavra Shaddai. O Senhor está dizendo para você, o teu nariz tem a letra do meu nome, para você lembrar todo o tempo que o ar que entrou aí, fui eu que soprei, e uma hora eu vou pedir de volta. O fio de prata da tua existência, eu vou solicitar de volta pelo mesmo lugar que entrou, eu vou tirar a sua alma. Quantas vezes você ouviu isso na sua vida? Nunca. É isso que eu digo, você tem que estudar, tem que entender, tem que aprender, saber por quê, entender de onde, quando, para viver. Como eu faço um bolo sem receita? Como eu me torno um cirurgião se eu não fizer faculdade? Eu vou cortar o cara sem saber? As distinções da Torá de uma pessoa. O perverso, quem ele é? O perverso está escrito em Terrilim 52:1, ou seja, o que vai acontecer com ele? É aquele que se orgulha do mal. É um tirano. Quando a misericórdia de Hashem está presente todos os dias, quando? Sua língua está tão afiada quanto uma navalha, planta destruição e traz decepção. O perverso, tudo que ele faz é ter prazer na desgraça alheia. Tipo assim, se você chegar numa roda de amigos e alguém disser assim uma frase que usava muito, aí nem sei se usa mais, talvez eu esteja até atrasado. Alguém chega e fala assim, qual que é o bafão da semana? O bafão da semana é a fofoca. Qual que é a desgraça? Quem que quebrou a cara essa semana? Conta pra mim o bafão aí. Isso aí é o perverso. É o que fica cavucando para descobrir quem está mais ferrado naquela semana, mais desgraçado, sem a graça, está passando mais dificuldade. Ele tem prazer, Moré, na dificuldade alheia. É o corvo, bem colocado, só come coisa podre, só quer desgraça, só quer ter prazer na destruição alheia. Então o Senhor chama ele de quê? Tirano. E Iov também fala dele, lá em 18:5, livro de Jó. A luz do perverso se apagará, nenhuma faísca de seu fogo brilhará. É por isso que no livro de Rit Galut, Apocalipse, capítulo 2, por volta do versículo 4, o Senhor diz assim para o salvo, para o santo, para o escolhido, que pode perder a salvação, pode deixar de ser santo. Por isso está escrito lá em Rit Galut, em Apocalipse, capítulo 2, por volta do versículo 4, 5 talvez, está escrito, ei, olhe onde foi que você caiu,
retorne lá onde você caiu, levante-se para que você possa seguir. Se você não fizer isso, eu virei até a ti e tirarei o candelabro do lugar dele, ou seja, a tua lâmpada. Se eu me irritar contigo, e se tu não mudares o teu caminho, e se você não aprumar a tua vida, eu tiro o meu candelabro do lugar dele, que está aqui dentro de você, e nunca mais você se acenderá, e nenhuma faísca sairá de ti. Tirano, cuidado com a tua vida espiritual. Acorda para a vida. Você não sabe se vai viver mais 2, mais 5, mais 10. Mas se você for viver mais 20 anos, saiba você que 20 anos é uma fagulha na eternidade. Não pense você que viver mais 20 anos, vou viver mais 20 anos, 20 anos, pisca, a hora que você pisca o olho foi 1 ano. Piscou 2 vezes foi 5 anos. Daqui a pouco você está com 40, 50, 60, 70. Você não vê a sua vida passar. Então se atentem. Se atentem. Porque se o seu candelabro apagar, nunca mais ele se acenderá. Por isso que o Eterno está dizendo em Apocalipse 2, se eu retirar ele do lugar, é impossível acender novamente. Eu tirei. É só você ler o que está escrito. É só você ler. Vamos em frente para terminarmos. O tzadik, quem é? O justo, aquele que anda segundo os conceitos divinos, aquele que vence Esav todo dia, a alma que vence Esav, nesse chamar. Romanos 2,13, porque não são os meros, você que está aí na live, você que está aqui presente, não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera tzadik. Pode frequentar a sinagoga a vida inteira, pode frequentar igrejas por aí a vida inteira, não é o simples ouvinte, só estou ouvindo. Não são esses que Deus considera justo, antes são os praticantes do que a Torá diz. Isso está escrito no livro de Romanos, na Brit Hadashah, chamado de Novo Testamento. Lá está escrito, só são considerados justos quem pratica a lei, a Torá, que são considerados sadiquim, justos à vista do Eterno. Não tem meio termo, não tem meia conversa, não tem barganha, não tem negócio. Ou você cumpre Torá, ou você está fora. Mas se você quiser brigar, pode ficar à vontade, mas briga com o Eterno. Foi ele que escreveu, não fui eu. O livro foi Shaul Shalia que escreveu aos Romanos, não fui eu que escrevi. Briga com ele, fala, por que o senhor escreveu aí que não são os meros ouvintes, mas tem quem considera a Torá? Cadê? Tem Bíblia aberta aí? Lê aí para mim, lê na tradução do João, de quem vocês quiserem aí. Pode ler aí para mim. Lê aí. Pega aí o padre, lê na tradução dele. Pega aí para mim os tradutores americanos. Pega aí. Vamos ver se está escrito alguma coisa. Talvez está escrito lei, está escrito mandamento, está maquiado com alguma coisa, para você não entender perfeitamente o que está escrito. Mas está escrito no livro de Romanos que só são considerados justos quem lê, vive, pratica a Torá. Livro de Bemidbar, 15, 39, 41. A tzitzit servirá para vocês olharem para ela e se lembrarem de todas as mitzvot de Hashem e obedecerem a elas, para que não sejam desviados pelo próprio coração e pelos olhos. Por que nós usamos o tzitzit? Se não no talit, tem que estar aí na sua roupa, penduradinha aí. Tzitzit. Se você não tem um talit katã, você que é homem, passa lá, Salma, quero encomendar um talit katã para você. Pode pedir que ela faz para você. E o preço dela é bem mais em conta, pode ter certeza. Então, por que nós temos o tzitzit? Para ficar batendo aqui na nossa perna, o tempo todo. Aí se você está andando com o tzitzit, está dizendo para você, olha, não olha para o lado. Olha, aquela menina ali, tá, para os homens, vamos lá. Aquela menina está muito despida. Ela está com aquele shortinho que só tampa as costas. Cuidado. Cuidado, não olha. Porque você pode ser traído pelos olhos e pelo coração. Você pode ser levado a se prostituir. Tem umas palavras que as pessoas não entendem muito bem, né? Até ontem eu estava fazendo um comentário com a Ri sobre pecados graves, né?
Por exemplo, a palavra fala assim, ou alguém já ensinou para você que um divórcio só pode acontecer, um get, vamos falar no hebraico, no judaísmo, um get, um divórcio, só pode acontecer se tiver um adultério, né? Ah, legal, sim. Aí eu pergunto para você, adultério. Ah, mas eles vão dizer para você que adultério é você casado e ter uma outra mulher que não seja sua esposa. Beseder? Sim. Realmente? Só isso? Não. Adultério é uma palavra muito ampla. É enorme. Ou por acaso, se o guarda parar você na rua e falar, sua placa está adulterada, a placa está fazendo sexo com alguém? A placa do seu veículo está adulterada. Ah, não, do policial. Ela é virgem, essa placa nunca adulterou com ninguém, não. Hã? Ou falta oxigênio, ou a gente não para refletir. Você está casado. Daqui a esposa fala, não quero mais servir ao Eterno. Ela adulterou. Hã? Vai estudar, vai ter conhecimento de causa. Precisa ter conhecimento de causa. Então o que diz Bemidbar? Lembrar de todas as mitzvot de Hashem, obedecendo a elas para que sejam desviados do seu próprio coração. Não sejam desviados. Que ela os ajude a se lembrarem de todas as minhas mitzvot e obedecerem a elas. E serem o quê? Sadiquim, justos, santos, para seu Deus. Agora o que eu te digo? Romanos 2,13, Shaul Shalia, conhecedor da Torá, ele está simplesmente reforçando, ele está fazendo um midrash aqui, uma correlação, ele está simplesmente reforçando o que está em Bemidbar. Ele só está dizendo, Sit é o código gemátrico da Torá. Sou cumpridor de Torá. É isso. Vamos em frente. Estamos terminando. Quem é o Benoni? A categoria de Benoni é algo que podemos atingir. Nós podemos atingir. Todos nós podemos chegar nesse nível. Toda pessoa pode ser um Benoni a qualquer momento ou hora. Porque o intermediário não despreza o mal. Uma vez que este é um sentimento presente no nosso coração. Nós somos maus por natureza. Somos maus por natureza. Tá? A gente luta, se esforça para amar o outro. É uma luta. Porque se você for ver na ponta se você for fazer uma análise, os conselhos que eu às vezes dou para casais. Alguma esposa pode, às vezes, pedir algum conselho e falar, não, mas eu queria divorciar. Tá. Vamos fazer uma análise. Seu marido bebe excessivamente? Não. Adultera? Tem namoradas? Não. É um mau pagador? Não. Seu marido te xinga, te espanca? Não. Agora vamos lá. Teu marido serve ao Eterno? Serve. Levanta cedo e vai trabalhar? Sim. Já matou os outros 5 negativos. Mas tem, às vezes, seja homem, seja mulher, só coloca na balança o lado negativo. Não pondera. E sabe o que eu acho muito interessante? Muitos casamentos se desfazem. Aí a mulher acha que vai achar o bonitão, o gostosão, que vai tratar ela como uma rainha, uma princesa. Passou poucos meses, o cara é pior do que o primeiro. Largado. Chega em casa, põe o pé no sofá e fala para ela, já está pronta a janta? Infeliz. Mas o primeiro falava, amor, você já fez a janta? Por que tem umas mulheres aí que não casam mais? Ela sabe o tamanho que a batata assa, irmão. E com o homem é a mesma coisa. Tá difícil hoje conseguir uma mulher para casar, um homem para casar. Então se você tem uma mulher que você casou, vai por mim. Segura aí porque o negócio tá difícil.
Se você simplesmente desprezar o mal que vive te atingindo todo dia, você já é um vitorioso. Porque o mal te ataca desde a hora que você acorda. É o tempo todo. Quando não é um amigo, é um vizinho, é alguém no WhatsApp te atacando, é o patrão. Quando não, é a namorada, é a noiva, é o marido, é a mãe, é o tio, é o pai. Tem sempre alguém te afrontando para você cair nesse pecado do mal. Então faça o bem na prática. Em ação, coloque em ação a fala e pensamento. Fala e pensamento, nos quais lhe são dados escolha, habilidade e permissão a todo homem para que ele possa agir. Todo dia você acorda, aprenda isso. Está escrito no livro de Devarim, Deuteronômio, 5º livro. Está escrito: eis que coloco diante de ti, todos os dias que você acorda, eu coloco na sua frente, diz o Eterno, a bênção e a maldição. Escolhe, como você quer ter seu dia? Quer ter um dia desgraçado? É você que escolheu, o problema é teu. Faltou inteligência, se eu chamar alguém de burro aqui, fica ruim. Então, faltou-nos inteligência. Se nos é colocado o direito de escolha, eu luto para escolher o bem todo dia, para ter um dia de paz. Para chegar no final do dia, na hora que eu for colocar minha cabeça no travesseiro, eu falar: escolhi o bem. Tive um dia de vitória. Então, você é quem escolhe o seu dia. Não é o Eterno que escolhe. Ele te deu um detalhe importante, se chama livre-arbítrio. Faça a sua escolha. Então, olha lá, você pode escolher, você pode optar, falar e pensar naquilo que é contrário ao desejo do seu coração. O seu coração te engana. Mesmo sendo livre, ele pode desviar completamente a sua atenção de tal prazer, declarando a si mesmo: eu não quero ser um perverso. Você pode falar isso todo dia para você: eu não quero ser um perverso, nem por um instante sequer, porque eu não quero ficar desconectado e separado. Deus nos livre do Deus único sobre nenhuma circunstância. Deus nos livre de eu ficar desconectado dele. Não procurem a parte negativa. E o último, o Benoni em Yeshayahu 59:2. Todavia, as suas transgressões que o separam do seu Deus, são suas transgressões que se separam do seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto, e vocês, o rosto de vocês, para que ele não os ouça. Cuidado com as transgressões, cuidado porque elas te afastam de Deus, cuidado que elas te desconectam do Eterno. E vai Vaikra 27, portanto, diz o Eterno, consagrem-se, vocês devem ser santos, porque eu, o teu Deus, o Senhor, o vosso Deus, o Deus de vocês, também sou santo. Baruch Hashem, que o santo Hakadosh Baruch Hu venha abrir o vosso entendimento, discernimento, para que vocês pratiquem aquilo que ouvem nesse altar e vivam, para que vocês tenham qualidade de vida e salvação em Yeshua HaMashiach. Amém. Yaev Adonai Panameleha Viuneka Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom.